Amados, vamos fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Do 32 ao 43. Dia do Senhor 22, nós vamos falar sobre o futuro glorioso do crente, daqueles que confiam em Cristo. E vamos ver, a partir também dessa passagem, especialmente o versículo 43, quando Jesus promete ao ladrão arrependido na cruz a bênção de estar com ele no paraíso. O dia do Senhor 22 fala sobre a nossa condição depois da morte com Cristo, né? E também em relação ao seu retorno, a vida eterna que teremos na presença de Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 23, 32 a 43. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dia do Senhor 22. Pergunta 57 e 58. Eu vou ler para os irmãos. Dia do Senhor 22, pergunta e resposta 57. Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Resposta: que depois desta vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também esta minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Pergunta 58. Que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Já agora sinto em meu coração o princípio da alegria eterna, pois depois desta vida obterei a perfeita bem-aventurança, que nem o olho jamais viu, nem ouvido ouviu, nem o coração humano pode conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente.
Eu queria destacar a primeira parte da resposta 57, porque até uma das referências bíblicas lá embaixo é o nosso texto, que eu vou observar com vocês. Lucas 23, 43. A parte que diz que depois desta vida, não apenas a minha alma será imediatamente elevada para Cristo, meu cabeça, mas também a minha carne. Então, essa primeira parte, a nossa alma será imediatamente elevada para Cristo, o nosso cabeça. E é isso que ele promete a todo aquele que crê, a todo aquele que se arrepende dos seus pecados, conforme Lucas 23, 43. Vou ler novamente. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, qual seria a maior necessidade do ser humano? Será que seria boa saúde? Um emprego estável para sustentar a sua família? Talvez um governo justo que promovesse a igualdade social, que promovesse a justiça, a segurança, a paz. O que é realmente a maior necessidade do ser humano? É claro que Deus pode nos dar essas coisas, irmãos. Boa saúde, uma boa casa para morar, um bom trabalho, governantes justos, para principalmente termos paz e tranquilidade para pregar o Evangelho. Mas nada disso constitui-se na maior e real necessidade de um pecador. Na verdade, aquilo que todo ser humano mais precisa, considerando a sua condição de pecado, é reconciliar-se com Deus. É estar de volta na presença de Deus, em comunhão com Deus. Ou podemos usar uma outra palavra. A maior necessidade do homem é a salvação do seu estado de pecado e condenação. É isso que o homem necessita. Até mesmo aqueles que têm ganhado o mundo, até mesmo aquele que tem tudo que o mundo pode oferecer, todo o dinheiro, toda a riqueza, toda a fama, até estes também, se não tiver a vida eterna pela fé em Jesus Cristo, a vida deles continua sendo vã, vazia, inútil e destinada à condenação. Porque Cristo disse, né, e todos nós sabemos, que de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Irmãos, infelizmente, há muitas pessoas neste mundo que ainda não caíram em si para compreender a real necessidade delas. Elas vivem para si mesmas, elas vivem apenas para o aqui e o agora. Elas vivem como se não fosse morrer amanhã e um dia estar diante da presença de Deus, para prestar conta da sua vida e das suas obras. Por isso nós precisamos, como Igreja de Cristo, aqueles que já foram redimidos pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos proclamar essa mensagem. Nós precisamos anunciar a este mundo que a real e urgente necessidade de todo pecador é salvação. Salvação que Deus já providenciou na pessoa e na obra do seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo, como ele mesmo disse, não para nos dar boa saúde, em primeiro lugar, não para nos dar um bom emprego, ou tudo aquilo que esse mundo pode oferecer, não, mas que veio para buscar e salvar o perdido, veio para dar vida e vida em abundância a pecadores mortos em seus delitos e pecados. Amados, nesta noite a palavra de Deus, ela nos chama a olhar para a salvação, a partir desse episódio da crucificação de Cristo com aqueles dois ladrões juntamente com ele. E aqui nós vamos olhar para um homem que estava prestes a morrer na condenação, mas que no último momento da sua vida, já nos seus últimos suspiros,
ele foi salvo, foi alcançado pela misericórdia de Deus e de Cristo. Um homem que viveu a vida dele inteira na contramão da lei de Deus. Um homem que viveu a vida dele inteira na beira do inferno, praticando a perversidade, foi alcançado e salvo. Teve a sua vida transformada e o seu futuro modificado. Foi naquele mesmo dia, naquela sexta-feira pascual, para a eternidade se encontrar com o Senhor nos ares. Porque essa foi a promessa de Cristo para ele. Ele se arrependeu, ele pediu a Cristo que tivesse misericórdia dele. Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E a resposta de Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra, irmãos, de Jesus, ela não só foi importante para aquele homem que teve o privilégio de ouvi-la da boca do próprio Cristo, mas essa palavra também ela é importante para todos nós. Porque aqui Jesus está garantindo que não somente aquele ladrão arrependido, mas qualquer pecador, em qualquer circunstância, em qualquer época, que se arrepender dos seus pecados e voltar para Cristo, clamando pela sua misericórdia, ele vai receber dele a graça de herdar a vida eterna, a graça de viver com Cristo para sempre no paraíso celestial. E é isso que essas palavras de Jesus nos ensinam nesta noite, que Jesus oferece eterna salvação ao pecador arrependido. Essa é a mensagem. Jesus oferece eterna salvação ao pecador arrependido. Você já parou para refletir nessas palavras da cruz de Cristo? Nessa promessa segura e maravilhosa que ele faz aqui para nós? Irmão, Jesus, ele não só promete a salvação aqui, mas ele também nos ensina qual é o tipo de salvação que ele tem para dar. É uma salvação perfeita, é uma salvação segura, é uma salvação preciosa, é uma salvação que de fato nos conduz à comunhão eterna com ele. Eu queria destacar 3 verdades acerca desta salvação que Jesus oferece a todo pecador arrependido. A primeira é que essa salvação que Jesus oferece é uma salvação segura, da qual nenhum de nós devemos ter nenhuma dúvida. Perceba, irmãos, que Jesus, no seu ministério, nos seus ensinamentos, quando ele queria destacar algo, enfatizar uma mensagem importante e urgente, ele sempre usou a expressão em verdade te digo, ou vos digo, dependendo do seu público. E aqui ele fala apenas para um homem, e ele diz para aquele homem: em verdade eu te digo. Essa expressão, e a palavra amém, é a palavra que é traduzida aqui, e essa palavra indica algo que é certo, algo que é seguro, é o que Jesus está dizendo, irmãos. O que Jesus vai falar para aquele homem é algo seguro, é algo real, é algo certo. Ou seja, a salvação eterna. O fato de que na hora da nossa morte a nossa alma vai descansar na presença de Deus. Isso, irmãos, viver com Cristo no paraíso celestial, isso é de fato uma verdade do Evangelho. Não é um sonho que está distante de ser realizado. Não é uma possibilidade que pode ou não acontecer. Não é uma invenção da cabeça dos crentes que um dia nós vamos estar no céu. Não. É um fato, é uma realidade, é uma verdade assegurada pelo próprio Cristo. É uma garantia dele. E você não deve duvidar disso. Pois o que é que nós confessamos a cada domingo no credo apostólico?
nós confessamos que nós cremos na vida eterna. Nós cremos, irmãos, que a nossa vida não é comamos e bebamos, que amanhã morreremos e tudo acabou. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que essa alegria que ela é apenas o princípio dela que já desfrutamos aqui, de ter comunhão com Cristo e com os irmãos, e como isso se expressa no culto, ainda que lutando contra os nossos pecados, ela está apontando para uma comunhão perfeita com o Senhor eternamente. Creio na vida eterna, creio que estarei com Cristo no paraíso, creio que aquilo que ele falou para esse ladrão é verdade também para mim, hoje. Mas por que eu tenho essa certeza? E por que nós falamos isso com tanta segurança? Por causa daquele que falou essas palavras. Porque este que disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele não apenas falava a verdade, mas ele em si mesmo era a verdade. Ele é aquele que não cometeu pecado, que nenhuma palavra torpe ou falsa saiu da sua boca. É aquele que sempre disse a verdade. Porque ele é o Filho de Deus, perfeito, em quem não há nenhuma falha. É aquele que não pode mentir, é aquele que é fiel. E ele fala com segurança. Veja, Jesus não está aqui titubeando. Olha, você quer fazer parte do meu reino? Acredite em mim que talvez eu encontre um lugarzinho para você lá. Não, ele fala com segurança. Em verdade eu digo a você, hoje você estará comigo no paraíso. Ele está dizendo assim, eu asseguro, eu garanto, é a minha palavra, que você estará comigo no paraíso. Então a salvação, irmãos, é uma coisa, a salvação que Cristo promete é algo seguro para nós. E isso traz um conforto e um refrigério profundo ao nosso coração, principalmente quando nós estamos passando por adversidades, provações, talvez no leito de morte, esperando o momento em que o Senhor nos chamar, ou na hora que falece um de nós, ou um membro da igreja, um crente, nós podemos voltar para essas palavras aqui. O que o Senhor fala aqui é a verdade. A sua alma, como nós confessamos, ela vai imediatamente ser elevada para Cristo. Ela não vai dormir o sono da morte. Não é que você vai ficar num estado inconsciente até o dia da volta de Cristo. Não há nenhum consolo nesta doutrina do sono da alma. E alguns até usam esse mesmo texto para defender esta doutrina, porque entendem que o que Jesus está falando aqui é como se fosse dito da seguinte maneira: em verdade eu te digo hoje, hoje, estarás comigo no paraíso. E fica indeterminado quando essa pessoa estará com Cristo. É uma ideia daqueles que defendem o sono da alma. Mas, irmãos, geralmente quando Jesus fala em verdade te digo, é como se os dois pontos parassem aqui e ele dissesse o restante. Então esse hoje ficaria sem sentido, não traria nenhum conforto ao nosso coração. Você morreu e vai dormir eternamente, até a volta de Cristo, vamos dizer assim. Não, hoje estarás comigo no paraíso. Isso combina, por exemplo, com o que Paulo diz. Paulo, ele fala assim, olha, irmãos, Paulo fala assim aos Filipenses, ele diz, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo, morrer é vantagem para mim. Vantagem porque eu vou dormir um sono profundo por muito tempo? Não. Vantagem porque eu vou partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O Paulo está falando de algo que vai acontecer no momento em que o pecador, crente, salvo, fecha os seus olhos nesta terra. A questão é se você, pessoalmente, está certo da sua salvação. A questão é se você, de fato, confia nas promessas de Cristo.
A questão é que aquilo que você confessa no credo apostólico, eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição do corpo, se isso de fato tem trazido refrigério ao seu coração. Precisamos descansar nessa promessa, irmãos. E também, por exemplo, por que eu vou temer a morte física, se aquilo que Jesus me promete é maravilhoso? Se aquilo que a gente já confessou, eu não lembro bem agora, mas um pouquinho antes, a gente já confessou, acho que no dia do Senhor 16, que a nossa morte é uma passagem para a vida eterna. Ela põe um fim aos nossos pecados, a nossa luta contra o pecado, e é uma passagem para a vida eterna. Então, por que eu vou temer a morte, se o Senhor me promete algo melhor depois dela? E por que eu estaria abandonando a Cristo e a sua igreja para amar o mundo, se esse mundo passa com todos os seus desejos pecaminosos? Amados, nós precisamos nos apegar a esta promessa, principalmente aqueles que estão fora de Cristo, principalmente aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados e nem creram em Jesus. Até quando essas pessoas, até quando você, pecador, estará vivendo para si mesmo, com a morte no seu calcanhar todos os dias, sabendo que na eternidade você vai estar diante de Deus para prestar contas? Até quando você vai deixar de se preocupar com o estado eterno da sua alma? A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, não é amanhã, hoje, agora. O que Cristo promete aqui é verdade, é algo seguro para você que crê. É verdade que tem alguns irmãos que ficam adiando. Mais adiante eu vou pensar em buscar a Deus, ir para a igreja, buscar a Cristo. Eu ainda tenho muito vigor, estou muito jovem, eu tenho que aproveitar a minha vida ao máximo, e depois o Senhor pode me salvar. O ladrão não foi salvo na última hora, por que não pode ser comigo também? Porém, irmãos, as pessoas que olham para esse ladrão esquecem do outro, que morreu na sua incredulidade, que também chegou na sua última hora, mas que não se arrependeu. E não podemos contar com um arrependimento tardio. Hoje, é aqui e agora. O Senhor diz: hoje é o dia da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha, desde já, a vida eterna. Essa é a nossa fé, que nos traz refrigério à alma. Se fecharmos os nossos olhos antes da volta de Cristo, irmãos, nós estaremos com Ele para sempre. Perceba que Jesus não falou para aquele ladrão arrependido: olha, se você descer desta cruz, se você praticar algumas boas obras, aí você vai entrar no céu, você vai estar no paraíso comigo. Se você tiver alguém que esteja rezando por sua alma, então você vai para o céu. Se talvez você, depois da morte aqui na cruz, você se reencarnar e se transformar numa pessoa melhor, parar de roubar as pessoas e passar a ajudar as pessoas, talvez eu te dê a chance de entrar no paraíso. Irmãos, o Senhor não falou nada disso. O Senhor foi enfático, o Senhor foi direto. O Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvação segura, salvação real para todo aquele que crê. Mas a segunda verdade que eu queria destacar nessas palavras de Cristo é que essa salvação que Ele oferece, ela é também graciosa, ela é de graça. Perceba, irmãos, que a Bíblia enfatiza isso. A salvação não é por mérito,
não é por causa da minha justiça pessoal, não é porque você fez algumas boas ações e Deus lá de cima olhou e escolheu você porque ele viu que você era melhor do que o seu vizinho. Não, salvação é pela graça. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Salvação é um presente de Deus para você. Não é uma coisa que você ganha pelo seu mérito, é uma coisa que Ele dá. A única coisa que você tem que fazer é estender a mão com fé para receber aquilo que Ele oferece. Irmão, se a salvação fosse pelas obras, pelas boas ações, o que seria desse homem que viveu na perversidade? O que seria desse homem que, no relato de Lucas, duas vezes ele é chamado de malfeitor? Ou seja, alguém que realizava más ações, que trazia prejuízo à sociedade, que era um transtorno para a população. De fato, irmãos, esse homem, ele não era apenas aquele que furtava coisas nas casas das pessoas, às escondidas, não. Ele era um ladrão que, se precisasse matar para roubar, ele fazia. Tanto é que ele está sendo condenado à crucificação, que era uma forma de julgamento para os piores homens, para aqueles que eram malfeitores mesmo. E esse homem era pecador, era malfeitor. É interessante notar, nós não lemos, mas o relato da crucificação no Evangelho de Mateus destaca que, dentre todas aquelas pessoas que estavam zombando de Cristo, os soldados romanos, os judeus incrédulos que estavam testemunhando a crucificação, e os dois ladrões, esse também, a princípio estavam zombando de Cristo, dizendo coisas do tipo: olha, salvaste os outros, salva nós mesmos, desce dessa cruz e nós vamos crer que tu és o Cristo. Eles estavam todos na mesma sintonia de zombaria e escárnio contra Cristo. Inclusive este homem também, segundo Mateus 27, 44. Porém, irmãos, em determinado momento, aquele homem para de zombar, escarnecer de Cristo, e ele começa a cair em si. Primeiro, a primeira coisa que ele faz é repreender o seu outro companheiro, dizendo: olha, nós merecemos isso aqui, mas este aí não. E notem, irmãos, que primeira coisa que ele faz, isso já é uma evidência da sua conversão, do Espírito operando no coração dele, é que ele reconhece a sua própria culpa, seu pecado. Versículo 41 diz, na primeira parte do verso 41, ele diz: nós, na verdade, com justiça, merecemos o castigo, porque pelos nossos atos, nós merecemos o castigo por causa dos nossos atos. Então ele é tomado por uma convicção de pecado que vem do Espírito Santo. Ele reconhece que é pecador e ele confessa o seu pecado publicamente ali e diante de Cristo. Mas esse é o primeiro aspecto. A segunda coisa que revela que ele está se voltando para Deus é que ele deposita a sua confiança na justiça de Cristo. Porque esse homem entende que aquele que está no meio não é um malfeitor como ele e o seu colega, mas é um homem diferente. Ele diz: este aí nem o mal fez, não fez mal algum. Ou seja, ele declara a inocência de Cristo. E de fato, irmãos, ele falou a mais pura verdade. Porque se Jesus fosse mais um malfeitor, não haveria redenção para nós. Mas aquele que está no meio é o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, perfeito, sem pecado, que foi, sim, contado com os transgressores, mas era inocente. Era inocente. E Deus fez com que isso acontecesse
Porque, como diz o apóstolo Pedro, o justo sofreu pelos injustos para conduzi-los a Deus. Precisava ser assim. E é interessante quando você começa a observar o contraste entre Jesus e aqueles dois homens. Perceba que aqueles homens roubavam as pessoas para se enriquecerem ilicitamente. Ou seja, eles empobreciam as pessoas para se tornarem mais ricos. Jesus fez exatamente o contrário. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que o Senhor, sendo rico, se fez pobre para nos tornar participantes da sua riqueza. Aqueles homens são chamados aqui malfeitores. E a Bíblia diz que Jesus andava por toda parte, fazendo o bem. Irmãos, aqueles homens estão sendo crucificados porque eram transgressores da lei. Jesus cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Aqueles homens, antes de um deles se arrepender, insultavam a Cristo. E a Bíblia diz que Jesus, quando foi insultado, não revidava com insulto, mas se manteve manso. Foi condenado inocente. E aquele ladrão, ele se arrependeu. Pode ser que as circunstâncias do que aconteceu naquele momento, por exemplo, a primeira palavra que Jesus tinha dito bem antes, quando estavam ali zombando dele, e Jesus, cheio de misericórdia e compaixão, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pode ser que Deus já começou a usar aquilo ali para trabalhar no coração daquele homem a conversão. Porque é exatamente isso que a gente percebe, um homem que busca em Cristo a redenção, um homem que reconhece que é pecador e que Jesus pode trazer redenção para ele, e que talvez no dia a dia, ele mesmo sendo um malfeitor, talvez em alguma circunstância ouviu falar de Jesus, acerca do reino de Deus que Jesus tanto pregava. Por isso que ele fala: lembra de mim no teu reino. E Jesus, irmãos, graciosamente, ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Isso é graça. Graça maior que o pecado nosso. Graça maior do que o pecado daquele homem. Graça que regenera, converte e leva para o céu. Tudo é graça. E a graça de Deus alcançou aquele homem. O outro, infelizmente, permaneceu com seu coração incrédulo, morreu na sua perversidade, na sua maldade. Mas este homem achou graça aos olhos de Cristo e recebeu a salvação. Sim, irmãos, a salvação do Senhor para nós, ela é gratuita, ela é de graça. Ela é fruto da misericórdia de Deus. Mas isso não quer dizer que ela não custou um alto preço. Muito pelo contrário. Ela custou um altíssimo preço. O sangue de Cristo. Aquele que estava crucificado no meio, estava ali sendo desamparado pelo Pai, carregando o peso do pecado que aquele ladrão cometeu e que todos nós cometemos, para nos reconciliar com Deus, para nos justificar, para nos livrar da condenação do inferno que os nossos pecados merecem. Essa salvação é de graça para todo aquele que crê. Talvez alguém que já cometeu tantos pecados na sua vida, as piores perversidades, talvez alguém que você conheça, talvez alguém da sua família que você, até humanamente falando, diz: não tem jeito, não tem esperança. Não.
não façamos isto. Porque, irmãos, não há distância que um pecador tenha percorrido em seus pecados que a graça de Deus não possa alcançá-lo. Não há profundidade em que ele tenha mergulhado em suas transgressões que a mão poderosa e graciosa de Deus não possa chegar até ele para restaurá-lo e tirar os seus pés do lamaçal do pecado. Deus pode sim salvar qualquer pecador que venha a ele arrependido e contrito com seus pecados, porque ele é gracioso. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que este se arrependa dos seus maus caminhos e encontre a vida. Então, no momento em que eu reconheço que sou um pecador, no momento em que eu reconheço que Jesus é um Salvador suficiente e eficaz, que o seu sangue purifica de todo pecado, e deposito nele a minha fé, genuinamente, eu recebo de graça o perdão dos meus pecados e a vida eterna. A terceira verdade, irmãos, acerca da salvação que Jesus oferece ao pecador arrependido, como nós já vimos até aqui, é uma salvação segura, é uma salvação graciosa, mas é também uma salvação gloriosa. Gloriosa. Irmãos, a palavra principal nessa frase de Jesus é comigo. Estarás comigo. Não é nem a palavra paraíso, mas é a palavra comigo. Você estará comigo no paraíso. O Senhor poderia dizer assim: hoje estarás no paraíso. Mas veja como ele fala, irmãos: estarás comigo, na minha presença, no paraíso. Irmãos, a salvação é isto. A salvação, ela é gloriosa por isto. A salvação não é gloriosa primeiramente porque nós vamos para um lugar onde não mais terá dor, angústia e sofrimento algum. É claro que ela envolve sim ser liberto do sofrimento que esta vida ainda traz sobre nós. Mas a essência da salvação, a glória da salvação, a beleza da salvação é estar com Cristo. Veja, o apóstolo Paulo estava sofrendo muito por causa do Evangelho. Mas o que é que ele diz? Senhor, para mim o morrer é lucro, porque vai me livrar das angústias que eu estou passando. Não, para mim o morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E o que é isso, senão, irmãos? A vida eterna. Vida eterna é exatamente isso. Vida eterna não é simplesmente que você vai viver eternamente. Claro, no período, no estado intermediário, entre a nossa morte física e a volta de Cristo, a nossa alma estará lá, mas ainda aguardando a ressurreição do corpo, no dia final. Isso é maravilhoso, nós devemos confiar nisso e crer nisso também. Mas nós já temos a vida eterna. E a vida eterna é o quê? Apenas viver para sempre sem sofrimento? Não! A vida eterna é esta: Jesus disse, que te conheçam a ti, único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é vida eterna, irmãos. Conhecer a Deus. Não apenas ter informações sobre Ele, não é isso. Esse conhecer aqui é ter intimidade com Deus. É viver na presença de Deus. É ter comunhão com Deus. É estar de novo restaurado aquela amizade com Deus que foi quebrada pelo pecado. Isso é a essência da vida eterna. Isso é a glória da salvação. Você já imaginou isso? Você já parou para refletir o que é que torna o paraíso belo, glorioso? O que é que lhe
encoraja e incentiva você e provoca em você um anseio pela eternidade. Seria reencontrar parentes falecidos que morreram no Senhor. Isso é bom. E eu creio que nós vamos sim nos reconhecer uns aos outros. Claro, não haverá mais aquela ideia desses relacionamentos de pai, filho, mãe, marido, mulher, não. Mas nos veremos e nos reconheceremos, e isso vai ser maravilhoso. Claro que também vai ser maravilhoso, irmãos, você está num lugar glorioso em que a dor que nos aflige, o pranto, a morte, o luto, as aflições do tempo presente não mais terão lugar. Isso é bom. Apocalipse 21 fala sobre isso, do novo céu e da nova terra, onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, nem mais uma luta, uma angústia que você tem de lutar contra os seus pecados que lhe afligem. Mas o que torna o céu belo, glorioso, irmãos, não é a ausência de sofrimento, não é o reencontro de entes queridos. O que torna o céu belo e o que deve fazer você ansiar o céu é a presença gloriosa de Cristo. Estarás comigo no paraíso. É isso que deve nos motivar à glória, irmãos. Comunhão plena com Jesus. Nós veremos aquele que um dia se entregou por nós, Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que vem vencendo e para vencer, e aquele que nos tomará nos braços, nos acolherá na sua presença, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e nós poderemos vê-lo, tocá-lo, cear com ele, estar com ele para sempre. É isso que torna o céu belo, a presença gloriosa de Cristo. Que privilégio, irmãos, para aquele homem, aquele ladrão arrependido, estar com Jesus, não mais aquele Cristo sofredor que estava do lado dele, ensanguentado, com aquela coroa de espinhos ferindo a sua cabeça, mas o Cristo vencedor, glorioso, ressurreto, na presença dele no céu. Jesus já tinha orado por isso antes, na sua oração sacerdotal de João 17, ele já tinha dito: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo todos aqueles que o Senhor me deu, e aquele homem era um deles. Nós somos também. Será que você tem refletido nisso? Será que você tem pensado na eternidade, nessa bênção gloriosa, nessa bem-aventurança eterna que é ver a Deus e estar com Deus para sempre? Desfrutar daquilo que, como a confissão diz aqui, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu e jamais penetrou no coração humano. Viver para sempre na presença do nosso Redentor. Ó, meus irmãos, precisaríamos ocupar mais a nossa mente com essas coisas, as coisas do alto, onde Cristo vive. Muitas vezes nosso apego ao mundo e até as coisas listas que nós temos que fazer, cuidar da nossa família, cuidar do nosso trabalho, viver a nossa vida, fazer os nossos planos e projetos, não há problema com isso, mas muitas vezes a gente está muito focado aqui e agora e sem pensar nas coisas do alto onde Cristo vive. Claro, não vamos fazer como alguns tessalonicenses fizeram, que estavam fugindo de suas vocações, cumprir os seus afazeres terrenos, porque ficaram contemplando o céu e a volta de Jesus. Não é isso. Temos que ter os nossos pés no chão, fazer aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, na vocação que Ele nos deu. Mas a nossa pátria, a nossa cidadania, ela é celestial. Nós devemos ter o mesmo entendimento de Abraão, de Moisés, que ansiavam por uma pátria celestial, da qual Deus é o arquiteto e o edificador.
devemos nos encher do mesmo anseio do apóstolo Paulo, partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E para encerrar, meus irmãos, o céu não é somente esse lugar belo, glorioso, mas é também esse lugar santo, porque é o Senhor em toda a sua glória, em toda a sua santidade que estará ali. E somente porque nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, revestidos com as vestes brancas da sua justiça, é que nós teremos lugar nesse céu glorioso, ou no novo céu e nova terra depois da ressurreição. E isso deve nos trazer uma reflexão importante também. Geralmente, quando se morre uma pessoa, geralmente, às vezes até uma pessoa famosa, os noticiários, as pessoas, os comentários das pessoas, foi para o andar de cima, está descansando no céu, sem considerar como aquela pessoa viveu, mas se teve fama, se fez alguma coisa que chamou a atenção, está na eternidade. Todo mundo quer ir para lá, mas se preparar para estar lá são poucos. O céu é um lugar santo, é para aqueles que realmente se voltam para o Senhor. E nós precisamos fazer isso, irmãos, nos santificar para um dia estar com o Senhor. Andar vigilantes quanto à nossa vida, vivendo hoje como se Jesus fosse chegar amanhã, preparando para se encontrar com o nosso Deus. Não deixar para a última hora, como alguns pensam que tem o poder de fazer. Não. Está cada dia nos arrependendo dos nossos pecados, reafirmando a nossa confiança na justiça de Cristo e tendo esse anseio no nosso coração de estar com Ele na glória, porque é isso que o Senhor está preparando para todos aqueles que o amam. Amém. Amém.